Tribunal de Justiça julgou hoje o recurso especial da defesa do ex-presidente Lula contra a condenação no caso do triplex do Guarujá. Os ministros mantiveram a condenação imposta pela primeira instância em Curitiba e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Reafirmaram que existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas recalcularam a pena imposta ao ex-presidente, reduzindo de 12 anos e 1 mês para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. No julgamento de hoje, a defesa de Lula fez vários pedidos visando a anulação da condenação. Alegou que não haveria provas de que Lula cometeu os crimes. Argumentou também que a Justiça Federal não teria competência para analisar o caso, porque, numa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, os crimes conexos com Caixa 2 deveriam ser enviados à Justiça Eleitoral. Também pediu para que a pena fosse reduzida, argumentando que Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro pelo mesmo ato. Todos esses pedidos foram negados. Assim, a condenação de Lula, no caso do triplex, está confirmada por 3 instâncias da Justiça. O primeiro a votar foi o ministro relator Félix Fischer. Ele negou o pedido da defesa para que o julgamento fosse anulado e enviado para a Justiça Eleitoral, dizendo que isso já havia sido amplamente discutido em várias instâncias e que todas elas consideraram a Justiça Federal o foro adequado para o caso. Quanto à remessa do feito à Justiça Eleitoral, a razão também não merece ao agravante, quanto mais ao se levar em consideração o fato de que a questão da competência do juízo federal da 13ª Vara Federal de Curitiba já foi amplamente examinada e decidida em todos os graus de jurisdição. Fischer não examinou a tese da defesa de que a condenação teria se baseado em delação e de que não haveria prova. O relator destacou que é vedado ao STJ reexaminar o mérito dos julgamentos das 2 instâncias anteriores, mas enfatizou que tanto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região quanto a 13ª Vara Federal de Curitiba, que condenaram Lula, asseguraram que a condenação foi feita com base em provas, como mensagens eletrônicas, documentos, laudos e testemunhas. Quanto à tese defensiva, no sentido de que a condenação teria se fulcrado apenas no depoimento do réu e não também em outros elementos de prova, não obstante a pretensão do agravante alterar as premissas do acordo que consignou a existência de diversas provas materiais, a exemplo de mensagens eletrônicas, documentos e laudos, a corroborarem a prova oral produzida e que formam um quadro coerente com aquilo que restou reconhecido na sentença, impõe de modo profundo o reexame dos elementos de convicção incerto nos autos, com o indevido revolvimento fático-probatório, o que também é vedado pela súmula 7 da Corte de Justiça. Em seu voto, o relator considerou que as penas fixadas pelo Tribunal Regional Federal foram excessivas. Estabeleceu como pena para o crime de corrupção passiva 5 anos, 6 meses e 20 dias. Em relação à lavagem de dinheiro, Fischer disse que a pena deve ser calculada apenas pelo crime cometido, sem agravantes, e firmou a pena por este crime em 3 anos e 4 meses. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, no que se refere às circunstâncias descritas no artigo 59, tem que deverá se manter presente somente aquela atinente à culpabilidade, extirpando-se pela fundamentação inadequada, vaga e sem embasamento fático e jurídico as circunstâncias e consequências do crime. O segundo a votar foi o ministro Jorge Mussi. Ele manteve a condenação e concordou com a redução de pena proposta pelo relator. Mussi afirmou que a pena fixada por corrupção nas instâncias inferiores levou em conta a pena atribuída a outros réus. O ministro lembrou que a lei exige a individualização da conduta de cada acusado, mesmo que respondam no mesmo processo. Quando fixou, tomou por base tão somente reprimendas cominadas a outros réus condenados. Não se pode agravar a pena do agente pelo fato de que os outros acusados, em processos distintos, foi fixada esta ou aquela reprimenda. Pouco importa se, em relação a outras pessoas, a pena foi superior ou inferior a 7 anos. O que importa, sim, é o que se está a julgar
é a adequação da pena base do recorrente. E, assim, esta fixação não pode ser influenciada com base em elementos externos, principalmente na situação dos outros envolvidos. Jorge Mussi também negou a alegação dos advogados de Lula de que não foi garantido o amplo direito de defesa. Mussi disse que, durante todo o processo, todos os pedidos do ex-presidente foram devidamente analisados e que, por isso, não há qualquer mácula a ser corrigida. Ele negou também o argumento da defesa, de que o mesmo crime teria sido punido 2 vezes. O Tribunal Regional Federal não condenou o recorrente 2 vezes pelos mesmos fatos, pois demonstrou à saciedade a autonomia entre o crime de corrupção e o de lavagem de dinheiro, indicando que as condutas de ocultação foram posteriores ou se estenderam após a consumação dos últimos atos configurados no artigo 317 do Código Penal. Com efeito, a instância de origem explicitou a ausência de relação de dependência ou de subordinação entre o crime de corrupção passiva e o de lavagem de dinheiro. Igualmente, não há que se falar na dispensa pela Corte Federal de comprovação da origem ilícita dos valores empregados para beneficiar o recorrente, pois, a par de haver atestado expressamente que decorre de desvios de recurso público no âmbito da Petrobras, sabe-se que o dinheiro é um bem fungível, de modo que não se pode exigir a existência de prova de que a benesse, por ele recebida, teriam sido custeadas com verba oriundas diretamente dos cofres da estatal. Finalmente, a ausência de transferência da propriedade do imóvel, ou mesmo da assunção de sua posse pelo recorrente, antes de afastar a configuração do tipo do artigo 1º da Lei 9.613 de 98, comprova a sua ocorrência, pois atesta a intenção de ocultar o seu real destinatório, conforme consignado pelas instâncias ordinárias. O presidente da turma, Reinaldo Soares, e o ministro Marcelo Navarro também seguiram o relator, tanto na manutenção da condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, quanto na redução da pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias. O resultado foi proclamado pelo presidente no fim da sessão. Proclamo o resultado. A 5ª turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. É o resultado.